Olá, queridos irmãos, que a paz do divino Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, seja e permaneça com todos nós. E mais essa oportunidade de estudo da obra Desobsessão do Espírito André Luiz, esse grande baluarte da espiritualidade maior, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje nós vamos abordar os capítulos 15 ao 17. Se der tempo, vamos um pouquinho adiante, né? E nós vamos rogando a Jesus e a nosso Pai Celestial que nos abençoe uma vez mais, que nos empreste o dom da interpretação, que irradie sobre nós a vossa luz, o vosso amor, e que todos nós possamos aproveitar o estudo da noite para melhor irmos compreendendo como devemos nos conduzir num trabalho do naipe de uma desobsessão, ao socorro aos nossos irmãos equivocados, de corações endurecidos, sofridos, que ainda não possuem entendimento, que ainda não conseguiram se desligar da matéria. Então, que nós possamos ser instrumentos de amor da espiritualidade maior, que só pode contar com a nossa boa vontade, porque todos nós sempre seremos eternos aprendizes das leis divinas e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos pedindo permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da noite e que possamos interiorizar tudo o quanto aqui aprendermos nesta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo da noite, ou melhor, darmos continuidade a esta obra magnífica de André Luiz, que vem nos auxiliar muito, mesmo para aqueles que já têm muitos janeiros de trabalho em casas espíritas ou num trabalho desse porte. Essa obra, como já havíamos falado em outras oportunidades, ela é mais dirigida aos que querem começar a trabalhar na desobsessão, que ainda não têm entendimento de como precisam se conduzir para sermos todos nós melhores instrumentos da espiritualidade, um pouquinho mais úteis a esses irmãos tão maravilhosos. E na verdade o trabalho é todo deles, não? Eles só contam com a nossa pequenina colaboração através do nosso fluido animalesco. Então, capítulo 15, André Luiz vem nos falar sobre o mobiliário para os trabalhos. Então, esses capítulos que nós vamos abordar hoje são mais direcionados aos coordenadores de trabalho, aos orientadores do trabalho da desobsessão, né? E que também os participantes, tanto os médiuns psicofônicos como esclarecedores, como os passistas, como os de sustentação, como aquele que entrega a água, né? Precisam também ter esse conhecimento para participarem do trabalho. Então ele fala sobre o mobiliário para os trabalhos em qualquer casa espírita cristã. Ele diz que o mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar
escoimados de objetos, isto é, livres, de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e bem resistentes. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira. Lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro magnético a este ou aquele companheiro do grupo quando necessite de paz, à distância do círculo formado em comunhão de pensamento, isto é, na mesa de trabalho. Né? Evitarmos tapetes, jarros, telas e outros enfeites, porque o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de um ambiente simples, limpo, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividos na Terra. Então, a gente percebe que em muitas casas espíritas, companheiros, pela falta de um poder aquisitivo mais avantajado, não conseguem colocar umas cadeiras de madeira boas, fortes, resistentes, né? Porque é preciso, não é? Por conta de muitas facilidades que alguns companheiros da desobsessão dão, e às vezes um pouco violentas, não é? Mesmo descontrolando, se equilibrando, dominando aquela energia da entidade, não é? Pode acontecer da cadeira balançar, de algum médium cair. Já vimos isso em outras oportunidades acontecer em muitos lugares, em muitos trabalhos de esporte, não é? Então precisam ser cadeiras de madeira maciça, não é? A mesa também de madeira, sem qualquer adorno, não é? Sem flores, durante o trabalho de desobsessão, não nas preliminares, quando vai se fazer um evangelho, ou quando vai se fazer uma abertura de um trabalho, né? Antes da desobsessão, né? Mas na desobsessão é aconselhável realmente nada. Inclusive os médiuns devem retirar os anéis, os relógios, tudo que for de metal, para que não tenha nenhum tipo de interferência. Né? Não há necessidade de ter apetrechos, de fazer-se alguns rituais, de ter alguns amuletos, nada disso. O menos é mais, né? E temos que ter muito respeito, termos muita empatia com aqueles que vão ser trazidos pela espiritualidade, que na maioria das vezes já são trazidos desde cedo, não? E que ficam aguardando ali o momento do trabalho para serem atendidos, socorridos, auxiliados, né? Muitas das vezes não é nem uma vez só que vem, que eles trazem às vezes várias vezes a mesma entidade, até que se consiga chegar ao objetivo desejado pela espiritualidade maior, né? Então, nada precisa ser suntuoso, muito simples. Quem já teve a oportunidade de conhecer o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, como tivemos o privilégio por mais de uma vez, ali a gente via como que era tudo muito simples, cadeiras de madeira, não é? Mesmo quando o Chico iniciou em Pedro Leopoldo, muito simples, madeira, nada de arranjos, nada de amuletos, nada de velas, nada de nada, em respeito àqueles que vão ser atendidos, percebe? E também para que não haja nenhum, como é que eu vou dizer?
nada que possa atrapalhar, né, o trabalho da espiritualidade naquela oportunidade. Já no capítulo, então é tudo muito simples, não é? No capítulo 16, ele fala sobre as cadeiras, que já falamos agora há pouquinho, mas vamos ler porque o benfeitor pede que leia, não? Então diz que as cadeiras para a reunião merecem apontamentos particulares. Utilizemos-nos de cadeiras pesadas na Constituição, mas como falamos, às vezes a casa é tão humilde, os recursos são tão poucos, não é? E usa-se o que se tem, né? Mas o ideal seria realmente cadeiras pesadas na sua Constituição, para frustrar, como falamos, os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos médios em transe, mas construídas em estilo singelo, com um espaldar amplo e alto, que suporte com firmeza os ceareiros, empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados, além do plano físico. Diz ele mais: evitem-se cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Quer dizer, fica, né? E isso atrapalha, né? Qualquer ruído, qualquer trabalho, qualquer barulho, né? Isso interfere muito, né? Nas comunicações, né? Dispersa a atenção, porque a maioria dos médicos são conscientes, não? Já no capítulo 17, ele veio nos falar sobre a iluminação. Então, são tópicos que precisam ter, né, no ambiente da recepção para que possa ser realizado um trabalho com êxito. E ele diz que a iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Claro, as luzes ficam acesas, claro que durante a oração não é? Porque apagam-se a luz, fecham-se os olhos, para que se não disperse a atenção, não é? Mas durante a leitura do Evangelho, durante a explanação do Evangelho, durante a leitura, a explanação de qualquer obra da codificação, do Livro dos Espíritos, não é? Ou de qualquer outro baluarte da espiritualidade, como Divaldo, como Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, Batuíra e tantos outros, Bezerra de Menezes, não? E tantos outros, Eurípides Barçanufo. Esses podem ser feitas leituras também dessas obras, esses grandes baluartes, mas com a iluminação normal, não é? O comentário, a explanação também, né? Durante o passe, aí a luz mais amena, não é? Mas, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, 15 watts, por exemplo. De vez que a projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas. Percebem? Mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes. Claro, né, gente? Geralmente ficam no teto ou nas laterais do teto, né? Porque é de praxe, né? Como em todo lugar, como em toda casa, como em todo recinto, né? Então, nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. De repente, numa zona rural ou numa zona mais afastada, onde são privados da energia elétrica, não é?
que estão fazendo um trabalho, que vão se colocar em trabalho na desobsessão, que não tenha, que pode acontecer, né? De não ter. Ou de repente, né? É um lugar tão desprovido de tudo, né? Mas que tem muito amor e que tem muita vontade de servir ao Cristo e de ajudar os nossos irmãos necessitados. Então, o orientador, o coordenador do trabalho, do porte, da desobsessão, deve diminuir as luzes, né? Fechar algumas janelas, né? Para que isso não venha interferir nas comunicações e no trabalho da espiritualidade, né? Então vocês veem, são capítulos muito simples, né? Muito curtos, mas de grande conteúdo, porque é necessário. Olha, acho que dá até para nós fazermos o capítulo 18, porque são só tópicos que precisam ser levados com seriedade e tomar-se bastante atenção, para que não venha a prejudicar o trabalho e para que o trabalho seja realizado com êxito. No capítulo 18, ele fala sobre isolamento hospitalar. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias, que é um pronto-socorro espiritual. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre 4 paredes, guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. A rede da desobsessão, qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemo-nos sempre no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. Já vimos em alguns lugares, né, pessoas que fazem parte, que vêm para assistir uma palestra, uma preleção de um trabalho que se antecede à desobsessão, e ficam para a segunda parte dos trabalhos. Né? Pessoas curiosas, visitantes da casa, pessoas que vêm conhecer o trabalho, os trabalhos da casa, não é? E não pode, gente. Não pode. Casualmente, um caso ou outro, se for para o projeto de estudo, não? E com consentimento da direção da casa, dos coordenadores de trabalho, tudo, aí sim. Caso contrário, não. Ah, mas tem pouco quórum, tem pouco pessoal hoje. Não, mais para frente nós vamos ver a quantidade, o número de pessoas que podem fazer parte de um trabalho da desobsessão. Não pode, gente, não pode. Não pode. E já vimos muitas das vezes isso acontecer. Né? Assim como, mais para frente também veremos, presença de crianças no trabalho de esporte. Já vimos também. Então, como a gente fala, né? A gente precisa ter um pouquinho de entendimento, estudar um pouquinho, conhecer mais o que a espiritualidade nos orienta, não? Para que a gente não fique presa fácil de zombeteiros, de brincalhões, de pseudo-sábios e tantos mais, não? Que infelizmente, pela falta do conhecimento, do entendimento, né? Prejudica-se o trabalho desse ponto, né? Então, ele diz que o amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los, amá-los, respeitando-lhes a dor. Termos empatia com os nossos irmãos, né? Com a dor que eles ainda levam no peito, né?
a falta de entendimento, muitas das vezes da aceitação, da sede de vingança e tantas outras coisas, né? Que precisam que tenhamos com eles ciência, doçura, austeridade muitas vezes também, sem autoritarismo, não? Porque cada caso é um caso, cada esclarecimento é um, cada entidade que se manifesta é uma individualidade, é um problema para ser solucionado pela espiritualidade também, né? Eu peço perdão pelos efeitos sonoros da rua, viu, gente? Porque tem muita obra aí na rua, desculpem, viu? Então ele diz que daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento. Entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, em vez de ambientes outros de caráter particular. Às vezes, equipes que vão realizar evangelho no lar, na casa de irmãos que estão passando por vários problemas, vários matizes, não? Dão passividade e realizam uma desobsessão na casa daquela família necessitada do evangelho. Não pode. Qualquer comunicação, qualquer passividade, mesmo durante o evangelho no lar, se o médico de psicofonia sentir a aproximação, não esteja controlando, ele pode controlar sim, porque ele é dono do próprio corpo, não? E ter equilíbrio, não pode dar manifestação, não pode. Isso tem que ser na casa espírita, num ambiente apropriado, com a psicosfera certa, para que se possa dar a comunicação. Então, no momento que sente-se aproximação, oração, né? Vigilância, controle, pensamento encaminhando para a casa espírita, aquela entidade que está querendo se manifestar fora da casa espírita. Percebe? Então, a casa espírita realmente é um grande hospital, né? É um pronto-socorro espiritual, melhor dizendo, né? Onde é dado os primeiros atendimentos para que os espíritos sejam levados para os seus locais de afinidade, não é? E cuidados, tratados, fortalecidos e assim por diante, né? Então, tem que ter um local onde sejam recebidos como se fossem no hospital, né? No silêncio, com respeito, com solicitude no que precisam, não é? Tudo, se assim for feito, tem-se muito êxito e se colabora com a espiritualidade. Porque o objetivo de todo trabalhador do trabalho deste naipe é ser um instrumento útil para a espiritualidade. Não é? Um instrumento somente, mas um instrumento de amor. Mas um instrumento também que tenha um pouquinho de conhecimento e de entendimento de como se deve trabalhar, né? De ser um instrumento que se dê menos trabalho para a espiritualidade, né? O capítulo 19 fala sobre os aparelhos elétricos, que ainda acho que dá, são capítulos curtos, né? Muito fáceis de serem compreendidos. E o capítulo 19 ele vem nos falar sobre os aparelhos elétricos. São os tópicos que tem que se ter no recinto, não é? Os aparelhos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar de utilizados, devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada à serventia eventual e, quando seja possível, a um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações
construtivas, para que se lhes fixem os ensinos ou experiência como objetivo de estudo. No caso, no final do trabalho, depois que se é feita a exortação, depois que se é feitas as vibrações, que o ambiente já está mais calmo, mais sereno, poderá acontecer do mentor espiritual ou de um benfeitor ou de um trabalhador espiritual daquele trabalho se manifeste. Então é muito providencial um microfone para que todos possam ouvir a orientação, não é? Ou puxão de orelha, né? Eles estão assim, como é que eu vou dizer? Eles puxam a orelha e depois eles acariciam, entendeu? Ou vice-versa, né? Que sempre vem para dar uma orientação, para falar sobre o que está certo, o que pode continuar, o que precisa ser melhorado, o que mais precisa ser equilibrado, não é? Onde mais o coordenador tem que se atentar, né? Onde mais aqueles que estão dando a passividade, os médicos de psicofonia, tomarem cuidado, não é? Onde mais precisa se estudar e assim por diante, né? Onde mais precisa ser melhorado para que o trabalho continue, né, crescendo e eles tendo condições de trazer mais e mais entidades para serem auxiliadas. Porque tem-se que obedecer um horário de início, mas de final do trabalho não, porque depende da necessidade dos espíritos que são trazidos através da espiritualidade, né? Isso. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravações de vozes quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja fator essencial e inadiável à realização do programa em pauta. Às vezes não se tem. A casa é desprovida, né, desses recursos elétricos, né? E mesmo assim, a manifestação é realizada e todos têm. Por isso o silêncio. A atenção, né? Muita atenção, não dispersar a atenção, né? Aqueles que estão em sustentação, mesmo quando essas manifestações são construtivas de um mentor, de um benfeitor, né? No final do trabalho, né? Continue em oração, porque os médios de sustentação são os mais importantes do trabalho. Né? Eu tenho visto ao longo dos anos, esses mais de 30 anos, as pessoas falam, mas eu não faço nada, eu não sinto nada, eu não dou comunicação, eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sinto cheiro, eu não consigo nada. Mas consegue orar, consegue estar ligado em oração, dando sustentação para a mesa de trabalho, para os médios, para a espiritualidade. Então são médios importantíssimos para manter o equilíbrio do trabalho, né? Importantíssimos. Principalmente quando algumas entidades estão se manifestando, são entidades mais de grande dureza, né? De perversidade ainda, né? Chamar por aqueles espíritos que vêm ajudar muitas vezes, Bogotá, por exemplo, não? Os médios de tentação orando, fazer a prece de Cáridas e tantas outras preces, né, que podem estar sendo feitas para que ajude, né, na comunicação dos companheiros, né, e controlar aquela entidade também, né. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravações de voz quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, como acabamos de falar, né. O dirigente da reunião ou o companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e o funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo quaisquer necessidades de maneira a evitar aborrecimentos e atropelos de última hora. O que acontece, né? Às vezes não se averigua o som antes de iniciar, né, os trabalhos,
poderá dar uma comunicação no final do trabalho, ser dada uma orientação, né, uma coisa construtiva para o grupo, não? E na hora que vai ligar o microfone, não funciona, né? Aí perde-se tempo, né? E perde-se palavras, que às vezes tem entidades que vêm nos orientar no final, e tem a voz tão baixinha, né? E que a gente quase não ouve direito, né? Bom, eu já não ouço, né? Então, se você não tiver um microfone, então é complicado, né? Entendeu? Então, tem que ter muita atenção, né? Sobre esses aspectos, né? Procurar verificar a parte elétrica, o microfone, procurar ver se está tudo a contento, para que nada atrapalhe o empenho, o êxito do trabalho. Então, como são capítulos curtos, hoje deu para a gente fazer um pouquinho mais, né? São muito simples, né? Mas são muito necessários para todos nós, mesmo porque, mesmo os mais experientes, às vezes se esquecem, né? Eu estou estudando tudo de novo, gente. Adoro estudar, né? Sempre gostei, né? Mas é preciso, né? Porque quando a gente abraça uma fé raciocinada, a gente tem que buscar o aprendizado, né? Para que aquilo se fixe realmente, não somente na nossa mente, mas na nossa alma, né? No nosso coração. Então nós vamos encerrando, agradecendo a todos pela paciência que mais uma vez tiveram em nos ouvir. E gostaria de pedir a todos que tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta após, né, o estudo, possam fazer seus comentários, que vão ser de grande valia, que poderemos abordar mais um pouco nos próximos estudos, né? Algumas colocações. Se algumas dúvidas que tiverem eu não conseguir responder ou não souberem responder, que ninguém é dono da verdade, a gente não é enciclopédia, não? Mas a gente vai buscar, né, estudar mais para poder responder a todos. Inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem, porque parece muito simples, mas é muito complexo para trabalharmos num trabalho desse porte. Temos o comprometimento, a responsabilidade para sermos instrumentos úteis para a espiritualidade. Nós vamos agradecer muito a espiritualidade, agradecendo o dom da interpretação, e vamos aguardando o nosso próximo encontro. Perdoem o barulho, gente. Até uma próxima.